Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 1º de julho, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. E vamos iniciar mais um mês. A metade do ano já foi. Agora vamos trabalhar a outra metade. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Amém? Que sejam anos alegres, de esperança, de paz, de tranquilidade, de perseverança, né, de abundância. Que Deus fartura, que Deus possa abençoar este mês que está só iniciando. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem é? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus. É Jesus. E se o vento e o mar lhe obedecem, imagine as outras coisas e as pessoas. Nós temos obrigação de caminhar e obedecer Jesus. Jesus tem autoridade sobre a natureza, e tem autoridade sobre as minhas dificuldades e as suas também. Jesus tem autoridade sobre tudo. Faça-se. Não foi assim? Quando Deus criou o mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Faça-se isso, faça-se aquilo. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram toda a natureza, tudo tem que obedecer a Jesus. Vocês lembram do Evangelho? 2 evangelhos. O primeiro, quando Jesus ele chama Pedro, né, para ser pescador de homens. Jesus sobe na barca de Pedro e pede para avançar para as águas mais profundas, para ele poder falar com as outras pessoas, ficar mais longe da margem, né, para o som dele sair melhor, a voz, não tinha microfone. E aí o Pedro fica ali costurando as redes e tudo dentro do barco ali, escutando a pregação de Jesus. Depois Jesus vai falar com Pedro: avance para águas mais profundas e lance as redes do lado direito da barca. E aí quando Pedro lança a rede, eles pegam muitos peixes grandes, enormes. Muitos, tantos peixes que as barcas estavam quase afundando. Por quê? Depois, lá no mar de Tiberíades, depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro falou: vou pescar. Aí ele vai também, fica a noite toda, não consegue pegar nada. Jesus torna a falar com ele: lança a rede pelo lado direito. Quando lançou a rede, eles pegaram 153 grandes peixes. Por que eu estou contando isso? Porque até os peixes vêm para a beira da água escutar Jesus falar.
Olha, né? E nós estamos aqui desperdiçando o nosso tempo. Jesus está falando e a gente não quer ouvir. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora da gente abrir o nosso coração. Aqui o Evangelho vai dizer que eles estavam na barca e seus discípulos o acompanhavam. E a maioria desses discípulos eram pescadores. Pescadores. E estavam com medo do mar. Geralmente o pescador já conhece a manha do mar, já sabe quando vem a tempestade, quando deve ir para o alto mar, quando não deve ir. Por que será que eles vacilaram? Se sabiam que o tempo estava para chuva, para tempestade, não deveriam ter ido, mas foram. E quem estava no barco com eles, deitado lá, cabecinha recostada num travesseiro? Jesus. Jesus estava cansado. Ele achou um cantinho lá e deitou para descansar. E o barco ficou, jogando para um lado, jogando para o outro. E Jesus não estava nem aí, ele estava quietinho, porque ele sabia que nada de ruim ia acontecer. Mas os discípulos ficaram com medo. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Olha, discípulos, pescadores e com medo. Né? E eu não vou falar nada, porque eu morro de medo da água, do vento, do mar, da tempestade, né? Então Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? E aí Jesus levantou-se e ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Em outra passagem vai dizer que Jesus disse: cala-te. E o vento e o mar, deram com o pé, sumiram, acalmaram tudo. Eles ficaram assustados e aí perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? É Jesus, que está aqui hoje para acalmar também a tempestade da minha e da sua vida. Jesus não está dormindo, meu irmão e minha irmã. E se tiver, acorda ele. Jesus, salva-nos. Chame por ele hoje. Vem, Jesus, me salvar. Eu estou perecendo. Eu estou com um problema sério de saúde. Eu estou com um problema sério na minha vida financeira. Eu estou sofrendo com a separação. Eu estou sofrendo com isso, com aquilo. Qual é o seu sofrimento? Chama por Jesus, clama por ele. Jesus vai te ouvir, meu irmão e minha irmã. Com certeza Jesus vai te ouvir. E ele vai falar a mesma coisa com a sua vida financeira. Vai ameaçar e ela vai acalmar. E você vai encontrar a solução. Jesus vai falar com essa doença. Essa doença não pertence ao seu corpo. Saia dele agora. E Jesus tem esse poder também. Não é só porque Jesus criou o céu, a terra e o mar que ele tem poder sobre eles. Tem poder sobre tudo. O arcanjo Gabriel vai falar com Maria, porque para Deus nada é impossível, ele pode todas as coisas. E o que é essa doença diante de Jesus? E o que é essa tempestade na sua vida, na sua casa, com seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, no seu trabalho? O que é? Nada, nada comparado a Jesus. Não é nada, é um grão de areia que você nem vê, o vento sai voando assim, vai levando embora. Amém? Vamos confiar no Senhor? Porque tendes medo, se nada é impossível para ti. Porque tendes medo, se nada é impossível para mim. É Jesus falando. Porque tendes medo, se nada é impossível para mim. Porque tendes medo, se nada é impossível para mim. Se nada é impossível, então, meu irmão, vamos erguer essa cabeça, vamos olhar para frente, vamos deixar Jesus acalmar a tempestade da nossa vida, né? Que tudo vai se colocar no lugar, tudo tem jeito nessa vida, tudo. Vamos confiar no Senhor, amém? Porque para Deus nada é impossível. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.